Olá, paz de Cristo! Hoje nós vamos continuar na série de reflexões sobre como viver uma vida de fé na prática. Nós falamos alguns dias atrás sobre Abel, que ofereceu o seu melhor sacrifício ao Senhor, ofereceu o que tinha de melhor, dessa forma mostrando a fé na prática. Falamos sobre Enoque, alguém que viveu uma vida para agradar a Deus. E hoje nós queremos falar sobre Noé. Hebreus 11, versículo 7, a Bíblia diz assim: Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Quem de nós nunca ouviu falar sobre a história de Noé? Tenho para mim que talvez seja uma das histórias mais conhecidas pelas crianças. E Noé realmente foi alguém que viveu uma vida de fé num nível assim altíssimo. Ele obedeceu a Deus quando o Senhor o mandou fazer algo que não tinha lógica humana nenhuma. O aspecto que eu quero ressaltar sobre fé hoje será apenas um: obediência. Noé obedeceu a Deus num nível que talvez ninguém nunca tivesse obedecido antes. O Senhor o mandou construir uma arca longe do mar. O Senhor o mandou construir uma arca quando aquela geração possivelmente nunca tinha ouvido falar de chuva. Ou seja, foi um nível de obediência assim surreal, humanamente falando. Muitas vezes Deus vai nos pedir coisas que não têm lógica humana nenhuma. Muitas vezes o Senhor vai nos mandar fazer coisas que num primeiro momento talvez a gente nem concorde, porque não há sentido naquilo. Mas nisto reside a beleza da obediência. Nós não obedecemos apenas quando nós concordamos, nós simplesmente obedecemos. Se você trouxe Deus para a sua vida e um dia você fez a seguinte oração: Senhor, seja o Senhor da minha vida, Deus, seja o dono da minha vida, eu tenho certeza que Deus leva muito a sério essa oração. Então, se Ele é o Senhor da sua vida, obedeçam. Porque tudo que o Senhor te levar a fazer, tudo aquilo que o Senhor te mandar você abrir mão, tudo tem um propósito. Nada Deus faz simplesmente para te ver sofrer ou para jogar dados. Não é isso que Deus faz. Tudo que o Senhor faz tem um propósito muito claro. Quanto mais treinarmos a obediência, melhores ficaremos nisso. Muitas vezes o Senhor requer de nós que obedeçamos a pessoas também que temos muita dificuldade, porque isso vai nos treinar e nos fazer pessoas mais obedientes. Então eu quero sugerir a você: obedeça os seus pais. Não importa a idade que você tenha. Obedeça os seus chefes. Obedeça as pessoas que Deus colocou sobre você. Vai ter coisas, às vezes, que você, num primeiro momento, não vai concordar. Mas a gente não pode ser tão seletivo no sentido de eu só obedeço quando eu concordo. Não, obedeça. A gente militar, a gente aprende que ordens absurdas a gente não cumpre. Eu sou militar há 20 anos, não me lembro de em 20 anos ter recebido alguma ordem absurda. Se isso acontecer, nós seremos críticos, obviamente, e avaliaremos. Mas, normalmente, as ordens que nós recebemos são ordens plausíveis. E talvez algumas, em algum momento, você talvez nem concorde tanto, mas obedeça. Na obediência, há bênção. A palavra do Senhor para os filhos diz assim: filhos, honrem e obedeçam os seus pais. Isso é um mandamento com promessa, para que você viva longos dias sobre a terra. Esse aspecto da fé, obediência, talvez seja o mais desafiador de viver. Mas obedeça a Deus, acima de todas as coisas. Obedeça às pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Exercite a obediência. E dessa forma, os seus filhos irão te obedecer. Quando os seus subordinados, quando aquelas pessoas que Deus colocou para você cuidar, te virem obedecendo aqueles que estão sobre você, isso já será um testemunho para eles também lhe obedecerem. Traga a obediência para a sua vida e isso significa viver uma vida de fé na prática. Seja obediente a Deus, acima de todas as coisas. Seja obediente àqueles que Ele colocou para liderar e para chefiar você. E assim você viverá uma vida de bênção, paz e tranquilidade. Deus abençoe.